Shalom a todos, muito bom dia, Boker Tov, Tzaharoin Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você vai assistir este vídeo. Nós estamos hoje encerrando o capítulo 2 do Pirkei Avot. De qual Pirkei Avot? Da Ética do Sinai, do livro do Sr. Irving Bunim, que nós estamos trabalhando faz bastante tempo. Nós estamos encerrando o capítulo 2. O Sr. Irving Bunim, ele retratou, ele interpretou, ele comentou as Mishnayot dos grandes sábios, do Pirkei Avot, que é a ética dos pais, um tratado dentro do Talmud. Nós já sabemos, este é o livraço, ao qual é o nosso apoio, ou nós é que apoiamos o livro, porque aqui o nosso trabalho é esse, termos sempre um livro de apoio, e nós lemos o assunto, nós lemos ipsis literis, lemos literalmente, aí nós comentamos, nós tentamos trazer para os nossos dias de hoje. Hoje é o encerramento desse capítulo 2 e nós estamos na Mishnah 21. Nós vamos falar de uma máxima do Rabi Tarfon. Então eu vou ler a parte em hebraico devagarzinho e nós vamos então traduzir e ler os comentários do Sr. Irving Bunim. Este é um livro de cabeceira, sim. Este é um livro muito importante para o nosso desenvolvimento de uma maneira geral, de uma maneira ética. Algumas coisas são bem históricas, nós vemos que não tem muito como trazer para os dias de cá, mas de todas as playlists até agora do canal, esse é o que nós mais podemos trazer. Hoje é um encerramento, então é um texto curto para nós adentrarmos no capítulo 3 do Pirkei Avot, da ética do Sinai neste caso. Vamos ler então a máxima. Tenham todos uma ótima manhã, começando com ética, a ética do Sinai. Então vamos lá, capítulo 2, Mishnah 21, Hu Haya Omer. Quando ele diz respeito aqui, Hu Haya Omer, nós já entendemos que nós estamos falando do Rabi Tarfon, porque era dele que nós vínhamos falando. Então, Hu Haya Omer, o Rabi Tarfon diz, Lo aleira hamlaha ligmor, velo ata venhorin leibatel mimena. Im lamata Torah arbe, notenim leha sachar arbe, veneeman hu baal melachtra, sheyeshalem leha schar, por la terra vedaa shmatan scharan shel tzadikim leatid lavo. Ficou meio capenga, por isso precisamos fazer hebraico. Vamos então ler a máxima. O Rabi Tarfon dizia, não te cabe terminar a obra, mas não és livre para abandoná-la. Se tiveres estudado muito a Torá, o teu prêmio será grande, e fiel é o Senhor para quem trabalha em te pagar a recompensa do teu esforço. E lembra-te de que a recompensa dos justos está no mundo vindouro. Vamos entender o que ele quis dizer com isso. Mas a gente já percebe, nós falamos do trabalho árduo, do salário considerável, na outra Mishnah, acho que foi na Mishnah passada, vamos ver aqui. O dia é curto, o trabalho imenso, os operários indolentes, o salário considerável e o patrão insistente. Foi o Rabi Tarfon que disse na Mishnah 20. Agora ele continua a discorrer sobre este assunto mesmo. Então ele vai dizer, não te cabe terminar a obra, mas não és livre para abandoná-la. Se tiveres estudado muito a Torá, o teu prêmio será grande, e fiel é o Senhor para quem trabalhas em te pagar a recompensa do teu esforço. E lembra-te de que a recompensa dos justos está no mundo vindouro. Eu resolvi ler novamente para nós conectarmos esta Mishnah à Mishnah passada. Entenderam? Que ele vem na mesma, sobre o mesmo conteúdo. Do trabalho árduo que nós temos para servir a Hashem, do trabalho árduo que nós temos para estudarmos a Torá. Sabemos que não é fácil, sabemos que é árduo mesmo, mas que o salário é considerável.
Vamos lá então. Agora, o Rabi Tarfon nos recomenda não levantar as mãos em desespero diante da imensidão do trabalho que nos confronta o estudo da Torá. O próprio estudo da Torá é estudar mesmo a Torá, não é contar para as pessoas, não passarmos por esses perrengues que a gente passa sendo filhos de Noé, sendo Bnei Noach, nas explicações, nas saias justas que nos deixam, mas somente o próprio estudo da Torá não é fácil, é longo, é árduo, você precisa se concentrar, você precisa estar inteiro ali. Então, por isso, por um desses motivos, nós vamos entender muito mais do que isso, ele recomenda não levantar as mãos em desespero diante da imensidão do trabalho que nos confronta o estudo da Torá, porque dá trabalho, não é só uma leitura, é um estudo, é uma interpretação, é um conhecimento dos sábios, é tudo muito, e depois de terminar é tudo repetido, porque sim, só a repetição não só nos leva à perfeição, mas mantém a nossa memória acesa. Antes de mais nada, existe a Torá escrita. Ele vai dizer então os 5 livros de Moshe, mais os profetas e os escritos. Aqui ele se refere ao Tanar. Depois temos a Mishnah e os enormes volumes do Talmud, com uma imensidão de comentários adicionais. Quanto à literatura pós-talmúdica, milhares de trabalhos foram escritos ao longo dos séculos para interpretar as leis, como parte do processo que caminha para diante na aplicação da Torá às condições existentes e que eleva, assim, as distintas gerações até a Torá, com o intuito de santificá-las. 33 séculos transcorreram desde que a Torá foi revelada no Monte Sinai. Que mente seria capaz de dominar agora todos os inumeráveis volumes que formam atualmente a vasta biblioteca sobre a Torá? Então nós sabemos que a Torá escrita é divina, né? A Torá oral também é divina, mas ela foi passada oralmente. Então Moshe recebeu da fonte, né, toda a lei, seja a escrita, seja a moral, mas ele teve a responsabilidade de passar isso adiante. Então foi indo oralmente. Sabemos que chegamos aqui, né? Quando falamos do Talmud, tivemos muitas coisas antes, né? A Mishnah é um estudo das leis escritas, mas que foi muito discutida. Após isso, os mesmos sábios que a discutiram e que posteriormente foi compilado então pelo Rabi Anassi, foi compilado o Talmud. Mesmo assim, ou seja, desculpem, Yehuda Hanassi, então, textualizou a Mishnah, não o Talmud. Aqui eu viajei. A Mishnah finalizou isso. Mesmo assim, depois do Talmud ser compilado, mais todos os sábios que lá falaram, discutiram, chegaram em alguns fatos e num veredito final, outros não. Sabemos que o Talmud é uma obra inacabada. Após isso tudo, e até mesmo os sábios da Mishnah, que estão no Talmud, também escreveram livros. E após eles, muitos e muitos discípulos. Até hoje nós temos escritos acontecendo, livros sendo editados de rabinos grandões que vêm interpretando, que vêm colocando as suas ideias sobre aquilo que já existe. Então, se nós pararmos para pensar que o estudo da Torá hoje não é somente a Torá escrita, não é somente os enormes livros difíceis de compreender do Talmud, mas toda a literatura judaica, nós vamos ver que realmente, aqui quando ele diz, não levante as mãos para o céu em desespero, há um desespero, porque nos parece que falta tempo, né? Nós já falamos sobre isso em outro vídeo, parece que nos falta tempo, e talvez nesta vida nos falte tempo mesmo. Então é isso que significa esse desespero. Não queira você guardar tudo isso na cabeça. Não queiramos nós decorar e nem mesmo entender tudo, porque é muito. Vamos
passo a passo, devagarzinho, nós vamos chegar aonde nós devemos chegar. E talvez esse não seja o final. E por certo, não é do estudo. Não esmoreça, diz Rabi Tarfon. Não te cabe terminar a obra. Já começa lá em cima na Mishnah. A sua verdadeira obrigação é estudar e aprender tanto quanto puder. Em sentido algum, você é obrigado a terminar o trabalho, mas, por outro lado, tampouco é livre para desistir totalmente. Como diz o Hafetz Haim, olha que beleza, temos uma frase citada pelo senhor Irving Bunim, do Hafetz Haim, nosso querido rabino Israel Meir Kagan, que escreveu, que arrumou, que ajeitou, que ordenou as proibições de Lashon Hará, todas as leis anti-Lashon Hará. Então, Hafetz Haim diz, não te cabe completar, mas sim trabalhar. A realização cabe apenas à decisão do Todo-Poderoso. Então, é quando chega nesse ponto, aqui é Deus. Aqui quem finaliza o Todo-Poderoso. É quando a gente diz aquela frase que é um pouco triste. É um pouco triste, mas enfim. Enquanto o homem planeja, Deus ri. Por quê? Porque o que ele espera de nós? O nosso trabalho árduo, o nosso trabalho natural, o nosso trabalho nas mitzvot, o nosso trabalho não é proselitista, mas na divulgação da palavra de Hashem, na defesa da Torá, na cerca, na nossa reta conduta, no nosso Shmirat Lashon, na nossa não maledicência, no nosso conserto, né? No nosso tikkun. Ele espera de nós isso. O final, tudo isso realmente terminado, ajeitado, concluído, diz respeito ao Todo-Poderoso. O nosso trabalho é estudar. Então, quando ele diz ali, não esmoreça, é aquela hora que a gente desiste, ou porque não entendeu, ou porque está cansado de ler aquilo e estudar aquilo, e aquilo parece que não termina, e você quer mais. Porque nós temos uma coisa que acontece quando nós começamos a estudar a Torá, quem estuda sabe disso, sabe que eu não estou mentindo, que nós queremos mais. Não há um retroceder aqui. É difícil encontrar alguém que diga, eu estudei a Torá durante anos, eu estudei as leis judaicas, eu estudei o Talmud, eu estudei a filosofia, a ética e agora eu desisti, não quero mais nada. É muito difícil. Ela nos chama, realmente há um chamado aqui, nos chama, nos segura, nos enriquece, nos acrescenta na vida, nos melhora como pessoa, melhora todo os nossos relacionamentos, melhora tudo. O ambiente fica melhor, nós não retrocedemos, nós nos sentimos servindo a Hashem. Quanto mais a gente sente e quanto mais a gente serve a Hashem, mais a gente quer servir. Há um prazer aqui, e a palavra é prazer mesmo, não se assustem. Há um prazer aqui em servir Deus maior que todos os outros prazeres. Então nós não pensamos em comida, nós não pensamos em outros desejos, nós nos detemos no estudo da Torá. Então não há como retroceder. Quando chega aquele desespero, porque parece que não estou conseguindo, porque não consegui estudar toda a paraxá da semana, porque só estudei a paraxá da semana, não consegui fazer outras coisas, isso é muito humano. É muito mundano nosso, então não se desespere, vá aos poucos, nós vamos conseguir, né? Então nós vamos ter a missão, o que é o propósito pelo qual nós viemos, ao qual nós viemos cumprir aqui na Terra, mas nós temos as missões diárias, então é um pouquinho por dia, é um bastantinho por dia, é um montão por dia, nós vamos nos adaptando sem nos desesperar. O que nos atrapalha aqui, e nos atrapalha muito, e talvez eu venha fazer um vídeo sobre isso, que não é só sobre ter raiva, mas é muito mais do que isso, é aquela nossa falta de paciência, a nossa pressa. Então, quando nós vimos a máxima, também, eu sei tantas máximas dessas aí do cotidiano, eu escuto e fica na minha cabeça aí anos.
que a pressa é a inimiga da perfeição, ela é a inimiga da perfeição. Nós temos pressa. Quando chega o fim do dia, nós percebemos que, olha só, hoje já no nosso calendário normal, aqui calendário comum, solar, é segunda-feira. Aí você faz assim, segunda-feira de novo. Aí hoje é Shabat, que beleza, é Shabat, vou comemorar, vou estudar, vou ficar com a família. De repente, pá, é Shabat novamente. E durante a semana nós tivemos pressa. Então eu digo para vocês, é pressa para quê? É pressa para morrer? Porque eu não tenho pressa para morrer, eu quero tempo. Eu peço nos meus pedidos da prece da manhã, vocês já estão carecas de saber o que eu peço. Eu peço sabedoria, saúde e tempo. Para poder cumprir essas coisas todas, para poder fazer mais, para poder estudar mais, para poder viver mais. Então, não tenha pressa. Quando você está com pressa demais para estudar isso, aquele outro, você nem entendeu. Nós precisamos ler, compreender, meditar sobre o que lemos e aí sim nós entendemos. Isso serve para todas as coisas que nós fazemos durante o dia. Você está com pressa para colocar aquela roupa, você está com pressa para pôr as roupas na máquina, você está com pressa para levar a pessoa na escola, você está com pressa disso, você está com pressa daquilo. Quando termina essa pressa, você vê, mas eu estou com pressa exatamente por causa do quê? Vou fazer o que agora com esta... Agora acabou, já fiz tudo. Então vamos devagar. A pressa atropela e nós não conseguimos entender o que lemos, o que estudamos. Lembram quando nós falamos aqui... Porque não tenho vídeos, nem playlists sobre Kabbalah, mas nós a colocamos dentro de todos os nossos estudos. Nós temos Rokhmah e nós temos Binah, não é? Nós temos a inteligência, nós temos aquele entendimento, né? A vontade, né? Muito superior, nós estamos lá na Sefirot, lá em cima. Mas nós temos Da'at, que é o conhecimento desta vontade, desta inteligência, que podemos chamar de sabedoria, mas eu prefiro chamar de inteligência, e mais este entendimento sobre o que nós lemos, sobre o que nós estudamos. Nós precisamos de Da'at, que é o conhecimento disso, para que isso venha para fora, para que isso comece a emanar e irradiar para as outras Sefirot. Nós precisamos dessas três. Nós não conseguimos fazer nada sem Da'at. Então, nós precisamos das três, né? Porque Da'at é aquela que fica no meio, né? Então, temos Rokhmah, temos Binah e Da'at está aqui. Ela une as duas. Não tem, não existe, não é um objetivo que não tem, mas não tem o porquê Rokhmah sozinha, Binah sozinha, sem Da'at. É Da'at que une isso, é o conhecimento que vai além da informação. E nós não estamos falando aqui ainda de sabedoria, de ser sábio e tudo mais, simplesmente de ter conhecimento, né? Que essas outras duas nos proporcionam. Nós precisamos de Da'at. Então nós precisamos ter calma, nós não podemos ter pressa. Vamos lá então. Mas não és livre para abandoná-la. Então agora ele vai daquele subtítulo, não és livre para abandoná-la. Entre os judeus, novamente aqui, como Bnei Noach, nós vamos entender como Bnei Noach, mesmo que eu leia eu fale a palavra judeus. Por quê? Porque o nosso estudo, ele é o mesmo estudo. E se nós quisermos avançar e nós quisermos fazer a mais, nós podemos, nós devemos. Então, mas não és livre para abandoná-la. Entre os judeus não faltam aqueles que desejam imitar as demais nações da terra. Argumentam que não deveria haver ligação entre religião e Estado. Eles gostariam de eliminar totalmente a Torá da vida política de Israel e colocar uma cunha de ferro entre a sinagoga e o Estado. Para eles, liberdade significa se livrar da Torá. Então, nós vamos entender aqui, com relação aos judeus, isso é a morte total. Isso é a morte de Israel, isso é a morte do judaísmo. Nós não podemos. Então, o judeu não pode se assimilar a ponto de achar que tem que separar completamente o Estado da religião.
Porque quando nós trabalhamos a ética, por exemplo, você pode ser um professor de matemática, português, você pode ser um professor de qualquer coisa. Tanto faz se você é uma pessoa idônea ou se você é uma pessoa iníqua. Se você ensina a sua matéria de maneira certa, se você é um ótimo professor de matemática, não interessa o que você faz fora dali. Mas quando nós falamos de religião, quando nós falamos de estudo da Torá, nós precisamos ter a Torá de pessoas idôneas, nós precisamos aprender de pessoas idôneas. O governante, a política, né? A política que acaba fazendo o quê? Com que nós votemos, com que nós militemos, com que nós desejemos alguém que governe o Estado, que governe a nação. Nós queremos o quê? Uma pessoa que, mas ela é boa em matemática, mas ela... Não, ela precisa ser ética. Ela precisa ter o conhecimento da Torá. A Torá e o Estado, a Torá e a política estão juntas nisso, né? Não seria o ideal, que bom que nem precisássemos nem de políticos, nem de eleições, nem de governantes, nem de nada disso. Mas nós precisamos, né? É como se fosse nós elegendo, votando em algum representante de Hashem. Então, por isso havia umas confusões no passado, o rei era Deus. Não, não era, mas um representante daquela parte prática das leis. A religião e a nação devem ser não uma coisa só, mas precisam estar conectadas e trabalhar por um fim comum, que é o bem comum. Então, não se pode. Essa assimilação exacerbada trouxe até os dias de hoje alguns exílios que continuam existindo, exílios por dentro até mesmo dos judeus, esquecimento da sua tradição, um povo que deveria ter sei lá quanto por cento da humanidade, tem menos de 2% da humanidade. Nós, como Bnei Noach, o que nós devemos fazer? Nós devemos respeitar as 7 leis, devemos respeitar todas as outras informações que delas vem, tudo que nós sabemos, que eu não quero mais chamar de ramificação, vocês já sabem, não são ramificações, são explicações sobre as 7 leis, é o Talmud das 7 leis, todas as 60 e poucas que nós chamamos de ramificações. O que nós temos que fazer? O mesmo. A religião está sim conectada com o Estado e com a nação. E o que nós devemos fazer? Nós devemos não nos assimilarmos, não sermos idólatras, não termos as relações proibidas, todas aquelas coisas das 7 leis, elas precisam estar internalizadas e corroboradas e tatuadas mesmo. A tatuagem é proibida na Bíblia, mas esta nós temos que tatuar em nós. Nós precisamos entender isso, porque hoje os filhos de Noé, as comunidades Bnei Noach, são um alicerce, eu não diria, mas um braço a mais, uma ajuda a mais para o próprio judaísmo. Então serve para nós também não se distanciar da Torá. Qual é o ponto de vista milenar e primordial dos judeus sobre este problema? Este problema que é desse achismo, dessa ideia de que liberdade significa se livrar da Torá. O propósito do Todo-Poderoso, transmitido desde há muito tempo a Yehezkel, o profeta, portanto, diz a casa de Israel, pontinhos, e jamais se realizará o que tendes em vossa mente quando dizeis, seremos como as demais nações, como todos os outros povos. Se você tentar se livrar do jugo da Torá, ele será imposto a você de novo pela força. Em nosso destino judaico há um elemento de compulsão. Existe uma tradição conhecida no Talmud de que, quando os israelitas estavam ao pé do Monte Sinai, prestes a receber a Torá, esse aqui é bom, eles se assustaram no último instante e desejaram recusá-la. Então, o Todo-Poderoso tomou o monte e o suspendeu sobre eles. Se vocês aceitarem a Torá, muito bem. Senão, aqui será a vossa sepultura. Entenderam, né?
Este tem sido o selo de qualidade, o incidente notável que estabeleceu um padrão recorrente ao longo do nosso destino. De novo e de novo, as vicissitudes e tribulações forçam o nosso povo a lembrar as palavras pungentes de um sábio. Em quem podemos confiar? Em nosso Pai do céu. E sempre aceitamos novamente a Torá e reafirmamos nossa lealdade a ela. Entendem que todas as vezes que houve na história um desvio, né, um se livrar da Torá, o povo judeu teve problemas. O povo judeu está com problemas agora. Então, esse é um momento de não se livrar da Torá, né? É como quando a gente diz assim, eu vou fazer uma promessa. Eu vou fazer uma promessa, se o Senhor me der isso ou fizer tal coisa, eu faço tal, eu cumpro a promessa. É o contrário, Nós pedimos e Deus nos dá, né? E nós oferecemos então para Ele de volta, além da gratidão e tudo mais, algo de importante, a nossa conduta, a nossa força na Torá. A nossa não desistência da Torá, a nossa fidelidade e lealdade ao Deus único. Então a promessa não é, ela deve ter a mesma importância que a ação que determina a promessa. Se o Senhor me der, eu faço. Não, aí é business com Hashem. Nós não estamos negociando com ele, é nosso sócio, ele é nosso dono, é dono. Não é fácil, né? A gente fica prometendo coisas porque precisa das coisas, não sabe como pedir. Nós sabemos aqui como pedir, nós já aprendemos. Você não é livre para delas se retirar. Não é. Você nasceu judeu e esta é a sua missão na vida e propósito da sua existência. É para isto que você foi tirado da superstição e da idolatria de Mitzrayim. É para isto que você foi trazido ao Sinai. Foi por isto que você continuou a existir apesar das catástrofes e desastres que arrasaram outras nações, aquelas que viraram realmente museu. Esses povos que atacam hoje, né? Não os primos ali dos judeus, dos israelitas, mas esses outros povos que viraram museu, que viraram história, que viraram filosofia, isto não aconteceu com os judeus. Então, isto não pode acontecer. E hoje existe o entendimento Bnei Noach, que está lá na Torá, que está escrito lá, e a maioria das pessoas, e às vezes até judeus, nem sabem o que está escrito. Quando diz filhos de Noé, somos nós. É como se passasse batido no texto. Não é. Hoje nós estamos sendo reconhecidos, conhecidos, né? Buscar o entendimento Bnei Noach, ser um Bnei Noach. Então, nós somos o quê? Nós somos coadjuvantes? Não, nós somos irmãos da mesma religião, não é uma outra religião, trabalhando pelo mesmo propósito. Da Torá ninguém se livra, nós precisamos dela. Ela é a nossa força, o nosso escudo. Ela é mais do que o manual de Hashem. Ela é a armadura que Hashem colocou aqui para que nós usássemos para servi-lo. Dificilmente se passa um dia sem que um jornal mencione algo a respeito dos judeus ou do judaísmo. Lembre-se, este livro é de 1960 e poucos. É raro alguma lista de best-sellers que não contém algum livro que trate do todo ou em parte deste tema. Representamos menos de 1%, agora é menos de 2%, tá? Menos de 1% da população mundial, mas sempre fomos uma força impulsora e catalisadora no mundo. Fomos acusados em diversas ocasiões de sermos o grupo mais rico, menos assimilável, mais esperto e mais cosmopolita da Terra. Infelizmente, esse menos assimilável aqui
que difícil isso. Cada dia que passa, mais judeus se assimilam, não são assimilados, se assimilam por vontade própria. E isto é triste. E esse é uma parte importante dos Bnei Noach. Nós estamos fortalecendo o judaísmo. Nós estamos ajudando os judeus a serem mais judeus, a não se assimilar, a ficar como era no começo. Hoje, as comunidades Bnei Noach precisam de rabinos. E o rabino é o quê? É um judeu. Então, nós enfatizamos, nós ajudamos, nós incentivamos que isso volte a ser forte, como já foi antigamente. E que não se assimilem, e que não tenham vontade de assimilar. Não estão mais sozinhos. É isso que eu quero dizer. Sendo reconhecidas as comunidades Bnei Noach, não estão mais sozinhos, os judeus. Na realidade, a única riqueza que possuímos é a Torá. Nós também. Esta é a riqueza. Quando você quer saber, vou dizer uma coisa aqui, quando você quer saber se uma coisa é muito boa, se vale a pena você perder seu tempo, aquilo que você acha que está perdendo, se vale a pena você investir as fichas ali, se vale a pena você se doar, se vale a pena. Basta você olhar para esta coisa que você quer saber se vale a pena e ver quanto tempo ela dura. Então, as paixões, as comidas, as raivinhas, as picuinhas humanas, elas duram pouco tempo. Elas são efêmeras, mas a Torá dura pela eternidade. Vamos chamar de eternidade algo que nem conseguimos compreender. As leis divinas, elas existem. Elas são. E isso é passado, presente e futuro. Então, quando você tiver dúvida se aquilo é uma atitude boa sua, se é uma coisa, é um lugar bom para você investir, se você está gastando demais a sua energia ali, você quiser saber se vale a pena, pense quanto tempo dura. Deus dura. Né? Deus dura. A Torá dura. O resto é passageiro. Bom, então na realidade a única riqueza que possuímos é a Torá. Então na realidade a única riqueza que todo mundo possui é a Torá. Este é o poder fundamental que desfrutamos e a única sabedoria duradoura que temos, a única sabedoria duradoura. Não fomos nós que perpetuamos a Torá, mas a Torá que nos perpetuou. Essa frase é maravilhosa, é magnífica mesmo. Esta frase é incrível. Não fomos nós que perpetuamos a Torá, mas a Torá que nos perpetuou. Foi a Torá que uniu, segurou, permitiu que continuasse este povo existir. É a Torá que une os judeus. Hoje é a Torá que nos une aos judeus. Os Bnei Noach são unidos pela Torá aos judeus. E o que nos mantém unidos também entre nós mesmos, os Bnei Noach, é justamente a Torá. E não poderíamos nos livrar dela nem que quiséssemos. Isto nunca acontecerá. Nunca acontecerá. Somos o povo eleito? Aqui é uma pergunta. E que bom que é um canal judaico dedicado a nós, Bnei Noach, e aos simpatizantes, para que já quando lê uma frase assim, não interprete como aquele, não é laico que a gente chama, aquele leigo, sei lá, que diz, ai, quem eles pensam que são o povo escolhido, porque não conhece a Torá, porque não conhece o significado desta frase, porque não conhece o propósito, porque não sabe que cada dedo da mão serve para uma coisa diferente, mas que todos são dedos da mão. Então, cada um tem a sua missão. Então, sim, é o povo eleito para passar a Torá. Bom, somos o povo eleito? Com certeza. Fomos escolhidos por uma única razão. Fomos eleitos e dedicados não a ter poder ou riqueza, nem necessariamente para produzir grandes cientistas, médicos ou filósofos, mas para aprender a Torá, cumprir seus preceitos e ensiná-los ao mundo. Cada um na sua função. Você acha que Israel deveria lutar para ser uma nação como as outras? Nosso objetivo final é atingido quando a bandeira de Israel tremula em meio às demais?
Pense nisso. Vou ler essa aqui de novo. Nosso objetivo final é atingido quando a bandeira de Israel tremula em meio às demais? Lembre-se das palavras do Todo-Poderoso a Ezequiel. Jamais se realizará o que tendes em vossa mente quando dizeis: nós seremos como as demais nações. Isto porque o povo de Israel tem um objetivo mais elevado do que as outras nações, não, mais elevado do que simplesmente ser como as outras nações. É isso que quer dizer, do qual continuaremos empenhados, muito depois de ter um Estado reconhecido e bem desenvolvido. Lembre-se que em 14, no mês 5, em maio de 1948, foi a independência do Estado. O judeu não é um homem livre no que tange a Torá. Os Bnei Noach não são homens livres no que tange a Torá. Ela deve ser parte integrante das nossas vidas, pois trata-se de uma obrigação sagrada. Quando terminam as aulas, as crianças estão livres pelo resto do dia. O homem de negócios, quando sai de férias, livra-se de suas preocupações. O judeu e os Bnei Noach, por outro lado, nunca estão livres do Todo-Poderoso ou da Torá. E se você for este homem de negócio, você for esta criança, mas for Bnei Noach, mas for um judeu, você não está livre também. Aqui foi uma comparação que ele fez. Nunca se livra do dever de observar a Torá que lhe foi confiada por Deus. Adon. Doentes ou saudáveis, jovens ou idosos, casados ou solteiros, ricos ou pobres, de férias ou a trabalho, a Torá é nossa vida e perduraremos por meio de seus ensinamentos. E foi graças aos ensinamentos da Torá e foi graças à união que a Torá permitiu continuar no povo judeu, que estão aqui até hoje. Foi graças a essa união, foi graças a esse propósito que nós aparecemos parecendo que do nada, os Bnei Noach, parecendo que do nada, pela falta de conhecimento da maioria das pessoas sobre a própria Torá. Nós estamos lá, nós estamos lá, nós estamos no dilúvio, nós estamos na época de Noah, nós estamos no começo de toda essa história, nós estamos todos juntos, unidos, misturados, amarrados com o mesmo propósito. Vou beber uma água, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekon yabevarão. Em seu comentário sobre Avot, o Rabi Donizak Abravanel interpreta este ensinamento como querendo dizer que, se você desistisse de estudar a Torá, não seria verdadeiramente livre. No curso normal de sua existência, uma pessoa comum se converteria, em maior ou menor grau, em escravo de suas paixões, marionete de seu ambiente de convívio e obediente servidor do seu costume de atropelar. Vamos lá ler isto novamente. Você está com as paixões, os desejos, falando mais alto que o seu intelecto? Não, se você estiver estudando a Torá. Você está com uma gula exacerbada, porque já comeu, porque já almoçou, não é fome, não é falta de nutriente, você está com isso, porque você não está estudando a Torá. Se você estivesse estudando a Torá, as suas paixões seriam menores, você conseguiria ao menos começar a subjugar a sua alma animal pelo intelecto. Então, os problemas também diminuem. Os problemas, eles quase somem. Quando nós estamos imbuídos em estudar a Torá, nós estamos estudando a Torá, nós estamos servindo a Hashem. Então, não existe alma animal que nos atrapalhe aqui. Se nos atrapalhar, nós mandamos ela embora. Se o Yetzer Hará chega e te desconcentra do estudo, como já aconteceu muitas vezes comigo e com qualquer um de vocês, você manda ele embora, dá um tapinha na sua cara, manda ele embora. Vou ler isso aqui de novo. No curso normal de sua existência,
uma pessoa comum se converteria em maior ou menor grau em escravo de suas paixões, marionete de seu ambiente de convívio e obediente servidor do seu costume de atropelar, de ter pressa, de ser assimilado, de ser apaixonado pelas coisas mundanas. Isso tudo é o quê? Em maior ou menor grau, um escravo. E escravos, eles estão o quê perante a Torá? Exilados, exilados dela, mas não por ela. Bom, somente a Torá pode libertá-lo dessas influências dominantes. Imbuindo-se da Torá, você poderá orientar suas inclinações e desejos, entendem? Orientar as inclinações e desejos. Nós estamos aprendendo a lei divina. O Yetzer Hará, ele fica fraco. Embora mais provocativo, parece que as coisas começam a acontecer para te desviar, mas mais fraco. A nossa luz fica mais forte. Muito mais. Bom, então você poderá orientar suas inclinações e desejos e continuar modelando e plasmando o seu caráter e a sua própria vida de acordo com os ensinamentos divinos. Aqui, quando ele fala de caráter, moldando e plasmando, é como quando nós falamos dos professores. Você pode ser um professor de qualquer coisa, até de dança, ser maravilhoso naquilo e não ser um iníquo. Quando nós falamos de Torá, não. Quando nós falamos de Torá, nós precisamos estudá-la, servir a Hashem, nós temos que ser idôneos, nós precisamos trabalhar, nós precisamos diminuir as inclinações, dominar as nossas inclinações e sermos melhores. A nossa Torá é uma Torá idônea quando nós temos um caráter formado no bem, na conduta reta. Você não vai aprender Torá de uma pessoa hipócrita que tudo que diz nada faz, ou que só faz ou diz no momento que está estudando a Torá, no momento que está passando o ensinamento para você. Então eu desligo aqui o vídeo, termino o vídeo e viro do avesso. E sou completamente diferente. Não faço as bênçãos, não faço as preces, não faço Netilat Yadayim, não faço mais Israel, não faço nada. É uma mentirosa. Não podemos. Essa Torá não vale nada. A Torá é daquele que age conforme a Torá. E aí nós nos fortalecemos. E aí nós conseguimos plasmar e moldar o nosso caráter. Bom, do contrário, se abandoná-la ou descuidar dela, você deixará de ser um homem livre. Sim, porque os outros vão te escravizar. A mídia vai te escravizar, o vizinho vai te escravizar, a família vai te escravizar, o falatório vai te escravizar, o lachonará vai te escravizar. Todo mundo está fazendo, por que eu não vou fazer? Vai te escravizar. Aquilo que parecia, aquilo que é errado começa a parecer certo, isso te escraviza. A roupa da moda te escraviza, a música do momento te escraviza, a porcaria, eu vou falar com a porcaria porque o porco não tem nada a ver com isso, mas assim, o lixo, ai, como é que eu vou falar isso agora, que daí vou me apedrejar, o lixo do encerramento das Olimpíadas. Eu não assisti todo, mas a televisão estava ligada, e eu admito, ela estava ligada, e não era eu que estava assistindo, porque eu não assisto televisão. Eu só assisto uma série maravilhosa lá. Nada mais. Ou é animação, é desenho animado mesmo. Alguém aí assistiu? Gosta das Olimpíadas? Aquela podridão de Olimpíada que perpetuou no homem a competição? Sim, porque assistir saltos, porque assistir alguns esportes é maravilhoso, é lindo. É muito lindo. É o homem se superando, fazendo aquelas... Eu acho muito bonito. Tanto dança, quanto o atletismo, quanto as meninas lá no... Aquilo é maravilhoso, é solo, argolas, barra, tudo muito lindo, maravilhoso. Há 2.800 anos, mais ou menos, o homem escravizado em competir. Um encerramento da parte que eu vi porque passei, sentei porque quis ver, satânico, escuro, música que te baixa o astral assim, vem tudo que é de ruim, coisas macabras, sinistras,
Então, há 2.800 anos competindo. Aí ontem, olha só, vou falar aqui uma curiosidade. Aí ontem tô eu lá, porque sim, tanto o Instagram quanto o YouTube, eu estou sempre alerta, por conta do meu trabalho no YouTube, né, e na rede social. Aí estou eu lá, fizeram um meme de uma reportagem. Alguém lá, mas era fake, assim, as respostas, pergunta. Então o repórter perguntando para um medalhista prata. Então você, como é que ele disse? Então você estava lutando pelo ouro? Perguntando para o medalhista que ganhou prata. O medalhista disse, não, eu treinei a vida inteira, desde que eu era criancinha, a vida inteira eu treinei, me disciplinei, tive dores, lesões, tudo mais, porque eu estava angariando a prata. Fiz tudo isso pela prata, não era pelo ouro. Quer dizer, todos entram nas competições pelo ouro. Claro que como é uma coisa bem grandiosa, bem grande, fico feliz, sei lá, com a prata, com os bronzes, eu não sei nada, tá? Não sei quem ganhou, quem não ganhou, não sei, tá? Mas você procura sempre a perfeição. Ali é uma perfeição física, unicamente física. E não significa que você não tem que cuidar do corpo, nós temos que estar saudáveis. Eu vendo suplemento esportivo, acho maravilhoso. Nós precisamos cuidar do corpo para servirmos a Hashem, para termos um corpo saudável, para vivermos mais tempo, para várias coisas, para não termos dores. Enfim, faz parte cuidar do nosso corpo, isso não se discute. Mas há 2.800 anos foi enfiado dentro da cabeça, não só ocidental, porque é o mundo inteiro, tá? Inteiro, em todos os países, alguma coisinha foi incutido a competição e a busca pelo ouro. Então, saiamos desse mundano e vamos procurar o ouro esotérico, o ouro espiritual, a nossa superação, a nossa perfeição com relação a Hashem. É voltar à casa do Pai, é nos aproximarmos mais daquele que nos colocou aqui, a sua imagem e semelhança. Então, tem como nós nos perdermos no meio de campo e ficarmos escravizados sem a Torá? Porque livre é quem tem Torá. Porque se tu não tem Torá, tu está lá brigando pelo ouro que termina, não pelo ouro eterno. Então a nossa riqueza é a Torá. A nossa riqueza não é aquela escravidão que eu vi. Olha, na dança até uns povos andavam de 4, eu acho, eu não me lembro direito porque eu peguei só os pedaços, mas assim, uma coisa horrorosa. Me baixou astral só pela música já. Uma coisa horrorosa. E o povo gosta. As pessoas querem. O humano busca o frenesi. Nós buscamos o frenesi. Saia disso, pega a Torá. Pega a Torá, vai estudar a Torá. Faça seus exercícios. Supere a si mesmo. Sim, supere a si mesmo. Eu gosto muito de fazer fisiculturismo. Vai lá, faz fisiculturismo. Maravilhoso. Se supere. Então, quando aquela pessoa, quando o repórter entrevistou o atleta, não, eu tô a vida inteira aqui treinando, me acabando pela prata. Claro que não é, pelo ouro. Então, além de tudo, chega no final aquele pobrezinho, coitado, que ficou com bronze e diz assim, mas o importante não é ganhar, é competir. Mentira! Isso é uma mentira humana. É mentira aquele que diz que o importante é competir e não é ganhar. Ele vai para ganhar. Então nós vamos aqui para quê? Para ganhar tempo, para ganhar a confiança de Hashem, para devolvermos a fidelidade e a lealdade que ele sempre teve com o povo. Olha, bom, vamos lá. Já nem sei mais onde parei. Bom, do contrário, se abandoná-la ou descuidar dela, você deixará de ser um homem livre e lenta e sutilmente terá de se moldar aos valores do mercado. Os valores do mercado são 2.800 anos. Mas eu não sou, eu sou monoteísta, mas eu gosto das Olimpíadas, mas eu sou monoteísta. E eles fazem uma reverência e uma referência a todos os deuses lá. O Deus disso, o Deus daquilo, o Deus daquele outro.
essa modalidade é o Deus aquele outro. Essa fantasia é sobre isso, sobre aquilo. Contraditório, né? Servir a vários deuses? Servir a vários deuses, isso não está só lá nos 10 mandamentos. E nem nas 613 mitzvot. Isso está nas 7 leis de Noah. Não fazer idolatria. Eu sou Deus. Acima de tudo, conclui o Rabi Tarfon, lembre-se da retribuição final e tenha presente que o último ato da obra, que denominamos vida, não é representado aqui e agora, mas em outra dimensão da existência, o mundo vindouro. É claro que eu vou ler novamente esta parte, porque vocês já me conhecem, sabem que eu gosto muito de nos lembrar que o mundo físico é um estágio, é momentâneo, é passageiro, e que o mundo vindouro é muito mais do que um corpício, do que uma roupinha, do que um sol, do que uma lua. O mundo vindouro é esotérico, o mundo vindouro é uma dimensão maior, ou melhor dizer melhor, né? Porque tá tudo no mesmo lugar. Bom, então vamos lá de novo. Acima de tudo, conclui o Rabi Tarfon, lembre-se da retribuição final e tenha presente que o último ato da obra que denominamos vida não é representado aqui e agora, mas em outra dimensão da existência, no Olam Abá, no mundo vindouro, que haverá de chegar com toda certeza por esta sublime retribuição. Bem vale a pena esquecer todos os outros sonhos de grandes realizações para se dedicar por inteiro ao Criador e sua Torá. Eu achei, embora eu tenha dado muitos adendos, eu achei esta Mishnah um belíssimo encerramento para o capítulo 2 da Ética do Sinai. Nós vamos entrar no próximo vídeo no capítulo 3. Cada capítulo é realmente um novo capítulo da nossa vida. As máximas vão ficando, vão agregando, vão nos ensinando. Este é um livro maravilhoso, esse é um trabalho maravilhoso. Não percam nenhum vídeo do canal dessa playlist. Começa lá do comecinho, vai compreendendo. Comenta, põe nos comentários se você não concorda com isso ou com aquilo, se há algum exagero de minha parte, se você gostou da Mishnah, porque o conteúdo é excelente. Pode não ser os meus adendos, podem não ser excelentes, pode não ser o mesmo que você pensa, e eu gostaria que aquele que não pensa de maneira parecida comentasse para que nós pudéssemos crescer com isso, para que nós pudéssemos aprender uns com os outros, não é mesmo? Então, este foi a Mishnah 21 do capítulo 2, o encerramento do capítulo 2 da Ética do Sinai, o Pirkei Avot, o livraço. Nós vamos ler hoje o Salmo 8. Ao mestre do canto, acompanhado com o instrumento Gitit, um salmo de Davi. Ó eterno nosso Deus, quão majestoso é o teu nome em toda a terra, tu que estendeste teu esplendor sobre os céus, até do balbuciar das crianças e lactentes crias força contra teus detratores, para destruir inimigos e malévolos. Quando contemplo teus céus, obra dos teus próprios dedos, vejo a lua e as estrelas que criaste, e me pergunto, o que é o ser humano para que dele te lembres? E o filho do homem para que o consideres? Entretanto, pouco menos que os anjos o fizeste, e de glória e esplendor o coroaste. Tu o puseste como soberano sobre as obras de tuas mãos. Tudo puseste a seus pés, ovelhas e gado, todos eles, e também os animais do campo, os pássaros dos céus, os peixes do oceano, e tudo o que se move sobre os caminhos dos mares. Ó eterno nosso Deus, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Que será o homem, hein? O que será de nós? O que somos nós, né? Curtam, comentem, compartilhem com quem vocês gostariam que soubessem sobre esses assuntos. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Tenham todos um ótimo dia. Hoje é dia 8 de Ave.
nós vamos começar o nosso jejum após o pôr do sol ali, depois do pôr do sol, quando no calendário judaico começa dia 9 e nós vamos até o pôr do sol do dia de amanhã. No nosso caso da terça-feira, o pôr do sol vai dar no dia 10. Então, Tisha B'Av a todos, um jejum difícil, no sentido de pararmos para pensar o que significa para nós que não somos judeus a destruição dos 2 templos, o que significa para nós a falta deles. Assim como nós temos o nosso corpo, o nosso templo, a nossa casa, a representação do tabernáculo no templo é a representação da casa de Hashem no mundo. Um ótimo dia para todos vocês, na verdade, um ótimo jejum.